Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e eu então vou ler a partir do versículo 10, mais uma vez, e os irmãos seguem aí. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Desse texto, irmãos, cujo tema acabei de anunciar, louvor pela graciosa solidariedade dos crentes, no caso, os filipenses. Nós dividimos esse texto que acabei de ler, versículo 10 até o versículo 18, em 5 partes distintas. Eu vou enumerá-las por uma questão didática, já temos bastante tempo sem olhar para o texto e ele é facilmente esquecido. Mas nós vimos 5 coisas. A primeira diz respeito à destacada atitude digna de louvor daqueles irmãos filipenses. E isso é visto nesse versículo, no versículo que nós, na verdade, estamos vendo desde o versículo, quando ele fala que, todavia, fizeste bem, associando o versículo 14. Todavia, fizeste bem, ele chama a atenção nossa para a palavra bem. Então, nós vimos que essa atitude foi destacada pelo apóstolo ao frisar, usando uma palavra que no original significa algo excelente. Enfim, eles fizeram boas obras. A segunda coisa que vimos diz respeito à graciosa demonstração de solidariedade, ou seja, de companheirismo, de alguém que ombreia, alguém que se junta, associa-se. Por isso ele disse, associando-vos na minha tribulação. Então os filipenses, quando souberam que o apóstolo Paulo estava encarcerado e quem está preso, pode ser quem for, rico, pobre ou não, sofre. Já é um sofrimento alguém ficar privado da sua liberdade, daquilo que chamam de ir e vir, entrar em casa, sair de casa, e ele estava encarcerado. Então o apóstolo foi solidarizado pelos filipenses, no sentido de que eles se associaram, eles se juntaram de forma concreta à tribulação daquele servo do Senhor. E, em terceiro lugar, nós vimos que a solidariedade demonstrada pelos filipenses é algo raro. Daí vimos que poucos demonstram tal solidariedade pelo Evangelho
Daí ele dizer no versículo 15, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou, nenhuma igreja se solidarizou comigo no tocante a dar e receber, ele diz, senão unicamente vós outros. Lamentável que isso seja algo muito corrente. As pessoas sofrem e é muito fácil dizer assim, Deus lhe abençoe, Deus supra todas as suas necessidades, mas o difícil é dizer, aqui estou. Ao invés de dizer, olha, se você precisar de alguma coisa, ligue para mim que eu prontamente lhe ajudo. Não, vai de encontro à pessoa e diga, eu estou aqui para ajudar. Eu quero até dizer o seguinte, irmão, sempre que alguém adoece, ela tem necessidade, porque dificilmente alguém faz previsão para um momento em que adoece, e às vezes adoece de tal maneira que todos os recursos se esvaem. Então, se nós queremos ser solidários de alguém, façamos como os filipenses e deixemos de ser como as demais igrejas que não se associaram com ele. Em quarto lugar, nós vemos a oportuna justificação do louvor de Paulo por essa graciosa solidariedade, porque no versículo 17, ele se apressou a dizer assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Como vimos, o apóstolo Paulo usou a mesma palavra, o mesmo verbo, quando ele disse assim, não que eu procure, há uma palavra aqui, episeteu, e ele usa essa mesma palavra quando o Almeida atualizada usa o verbo interessar, me interessa. Então, ele disse, eu não procuro, eu não tenho o costume daqueles homens mundanos que vivem buscando as coisas desse mundo, eles vivem para comer, eles não comem para viver, eles vivem para vestir, eles não se vestem para poder cobrir a sua nudez. Não, eu não procuro donativo, mas há algo que eu procuro. Ele diz, versículo 17, o fruto que aumente o vosso crédito, ou seja, eu procuro o que pode ser creditado na conta de vocês. Em outras palavras, Paulo disse que o interesse dele era que os filipenses fossem tidos como ricos de bens espirituais. Em outras palavras, é isso. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Chegamos até aí. Vocês lembram? Não lembro. Chegamos até aí. E hoje, pela graça do Senhor, nós vamos para o último ponto, no sentido da quinta parte, que é o ápice do louvor pela graciosa solidariedade dos crentes. Aí, estava com saudade de olhar. Eu vi o pastor Zé Carlos, ele falava, o pontinho dele, aqueles 4 homens levaram, viu, professor Davi? Levaram o homem que estava paralítico, e aí ele olhava assim para ver se estava tudo certo. Eu vi que, eu não enxergo, mas eu vi que estava dando tudo certo. Vamos ler esse versículo 18, irmão, juntos, por favor. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aqui, irmãos, o ápice, o que é isso? Se você tem uma pirâmide, por exemplo, todo mundo sabe o que é pirâmide. Qual é o ápice da pirâmide? Esse vérticezinho aqui, finalzinho. Esse é o ápice. É o destaque, é o ponto mais alto. Então, o ponto mais alto aqui dessa expressão de Paulo, do louvor de Paulo, é exatamente o que diz esse versículo 18.
Esse versículo 18, na verdade, ele pode ser considerado, permitam-me isso, em três partes também. Nós vamos subdividi-lo em três partes. Quais são as três partes com as quais nos ocuparemos nesta manhã? Primeiro, vamos ver a plena satisfação de Paulo pela dádiva recebida. Em segundo lugar, veremos o notável elogio de Paulo pela fidelidade do mensageiro Epafrodito. Veja que, no primeiro momento, ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Depois, ele destaca aquele que foi o agente, o mensageiro que levou a dádiva para ele, porque diz aqui, ele fala: desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte. E em terceiro e último lugar, veremos a excelente qualificação de Paulo, a graciosa solidariedade dos crentes, quando ele disse: como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Que o Senhor nos abençoe na consideração que faremos nesse versículo 18, porque é algo bem agradável. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Então vejamos. Olha, dá para a gente ver que há realmente essas três partes distintas. E o que vamos ver, em primeiro lugar, é a plena satisfação de Paulo pela dádiva recebida. Ele diz: recebi tudo e tenho abundância. E aí diz: estou suprido. Parece que essas palavras aqui de Paulo, elas expressam a sua maneira gentil de dizer aos filipenses: basta, não precisam mandar mais, basta, eu vou dizer de novo, cadê o coral? Estou suprido. Primeiramente, ele disse basta, ao declarar: recebi tudo. Ele usou uma linguagem que o senhor Donato conhece bem, contábil, como se estivesse apresentando aos irmãos filipenses, aos doadores, um recibo que testificava que tudo foi entregue e recebido. Recebi tudo. Na verdade, esse recibo parece ser uma linguagem que dava a entender aos doadores que na conta celestial deles havia crédito em favor deles. Recebi tudo. Depois, ele disse basta, ao dizer e tenho em abundância. O que significa essa expressão e tenho em abundância? A Nova Versão Internacional traduz assim: e o que tenho é mais que suficiente. Então, Paulo demonstrou o quanto ele estava transbordando de bens para as suas reais necessidades. Em outras palavras, o apóstolo estava deixando bem claro que todas as suas necessidades materiais foram atendidas de tal maneira que havia sobra. Oh, gente, a gente vai se envergonhar um pouquinho aqui. Hoje de manhã, permitam-me dizer isso, eu fui tirar uma camisa para vestir. E vocês não sabem, minha digníssima, ela é fantástica. Ela consegue colocar no guarda-roupa, eu não sei onde ela aprendeu isso, mas ela é assim, as coisas, por exemplo, camisa branca, só camisa branca. Por isso que eu venho com a mesma camisa todo domingo, que eu não sei qual é. Aí tem uma mais coloridinha, aí ela vai suavizando, a mesma coisa com a gravata. Eu fiquei assim, boquiaberta. Mas onde eu quero chegar, eu fico às vezes com vergonha, porque tenho em abundância. Ainda que eu visto a mesma roupa, tá? Quem me conhece por aí sabe que só ando de branco. É fácil, né, resolver isso. Eu não fico perdendo tempo.
é essa, só que é a mesma roupa. A mesma roupa. Vocês que pensam assim. E Paulo está dizendo que ele estava satisfeito com o que recebera. Irmãos, no mundo como o nosso, decaído, é algo inusitável, é algo ímpar, praticamente surpreendente, que alguém receba donativos, seja em forma de dinheiro ou não, e afirme que está transbordando de bens. Olha, as coisas mudaram muito para mim. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu conheci logo o Evangelho, eu saí da posição de microempresário para macrodependente. Como assim? Eu não tinha mais nada, eu me desfiz de tudo. E eu dizia assim: Senhor, eu só peço para Ti uma coisa, me dá passe de ônibus e o que comer. Só. Vocês acreditam nisso? E às vezes não tinha nem o que comer. Mas era tão agradável quando eu me lembro bem o nome de um dos doadores meus, era um colega. Ele escrevia um bilhetinho, botava assim um versículo bíblico e entregava para mim um donativo. Eu ia para o bandejão, comia e dizia assim: recebi tudo, estou suprido. Até o dia seguinte, né? O que vem depois é depois. A tendência das pessoas, irmãos, é dar a entender que estão dispostas a receber mais e mais e mais. Porque isso é próprio da natureza humana. Não é só ser egoísta, mas algo que não sei qual o pior, é ser avarento. Vocês querem a prova disso? Verifique. Se alguém disser assim: vai faltar papel higiênico daqui a 2 anos no Amazonas. Se a gente for à casa de alguém, a gente vai ver lá o estoque de papel higiênico para 2 anos. Ainda vai faltar, mas não, primeiro eu. Então, quando nós olhamos para a atitude desse homem, do apóstolo Paulo, percebemos quanto ele não era avarento, quanto ele não desejava obter mais e mais. Ele disse: estou suprido. Essa é uma maneira de dizer basta. Irmãos, com temor, eu diria que a atitude do apóstolo Paulo é o oposto do que nós vemos muito comumente, vendo pessoas aproveitando as oportunidades. Estávamos num certo lugar, chegamos no lugar, Aracaju. Olha, o que a gente vê aqui vem em todo lugar. Eu não sei que rede é essa. Você vê gente com plaquinha, com criança no pescoço, etc. A mesma coisa que a gente vê aqui. Eu não sei como é que se comunicam tanto. É uma empresa impressionante, viu? Mas essa eu não tinha visto, não. Aí chegamos num lugar e estacionei o carro, aí apareceu alguém e disse, ele já sabia que eu ia para o restaurante. Ele disse: o senhor poderia me ajudar? Eu não quero dinheiro. Eu disse: opa, tudo bem, eu também não tenho dinheiro. E o que o senhor quer? Ele disse: só quero uma quentinha. Eu digo: tudo bem, tá bom, depois eu lhe dou a quentinha. Aí entramos no restaurante e fizemos o pedido. Daqui a pouco ele estava batendo no vidro cadê minha quentinha? Aí eu disse: rapaz, eu já nem comi, você já quer quentinha, rapaz? Que é isso? Ele ficou chateado e foi embora. Depois fiquei sabendo que é prática deles, querem quentinha. Agora, quantas quentinhas eles recebem? Cada freguês, aqui, acolá. Isso é comum, irmãos. Muito comum. A cobiça. Mas Paulo diz: eu tenho em abundância. Ou seja, basta. Vejamos agora um exemplo positivo que ilustra, num sentido, a atitude de Paulo. Irmãos, abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 36, por gentileza, e vejam o que aconteceu com Moisés lá em Êxodo, no deserto. Vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo? Estão entendendo? Tá? Olha, as perguntas podem ser feitas. Aliás, eu espero que haja perguntas, porque essa é a primeira vez que nós estamos
fazendo essa exposição, tendo a oportunidade de fazermos perguntas. Mas então, capítulo 36, versículo 2. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração tinha posto sabedoria, o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Este recebeu de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário. E aqui ele então fala assim, e ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas. Que tipo de ofertas, irmãos? Voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então, ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi o que, irmãos? Proibido de trazer mais. Basta. É isso que Paulo está aqui dizendo. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, basta. Então, diante disso, podemos mais uma vez afirmar que o elogio de Paulo foi verdadeiro, sincero e sem interesse pessoal. Além disso, Paulo disse basta ao afirmar a palavra-chave: estou suprido. Nesse ponto, ele demonstrou todo o seu contentamento, toda a sua satisfação. Ele não queria nada mais, pois estava cheio, como diz Almeida, Revista Corrigida. Estou bem abastecido. Alguém aqui já conheceu prisão? Assim, uma cela? Cela deve ser coisa pequena. Vocês vão ver, é coisa pequena. Imagina o que é uma cela. Deve ser um saquinho que ele tinha e veio com alguma coisa e disse: olha, estou suprido. Ou seja, o pouco para Paulo era muito. Ainda que a palavra contentamento não esteja presente nesse versículo 18, no entanto, o que temos aqui é uma graciosa demonstração clara do que significa estar contente. Ele disse: estou suprido, logo basta. Meus irmãos, aqui temos um princípio que nós precisamos adotar. Os crentes no Senhor são os que aprendem a contentar-se com o que têm. Vou repetir o princípio. Os crentes do Senhor são os que aprendem a contentar-se com o que têm. Eles não são avarentos ou cobiçosos, o que significa dizer que eles não se deixam levar por aquela sede de ter mais e mais e mais. Do ponto de vista positivo, podemos dizer que os crentes aprendem a dizer como Paulo: estamos supridos. Vocês estão entendendo? Não nos humilha. Por exemplo, eu devo ter milhões de máscaras agora. Eu posso dizer que estou suprido? Aliás, máscara precisa trocar mesmo, né, irmão? Que ninguém aguenta máscara, nem a pessoa mesmo. Mas a ideia, irmãos, é que o contentamento significa satisfação. Estou satisfeito com o que tenho. Essa era a maneira que Paulo usava para lidar com os bens materiais. A pergunta é: como é que nós lidamos com os bens materiais? Somos insaciáveis
ou nos satisfazemos com o pouco ou o muito que temos. Interessante, parece assim que dizer satisfazer com muito é fácil. Não, porque quem tem muito, o que quer? Mais. Quem tem muito, quer mais. Sabemos dizer basta. No entanto, é a Bíblia que nos ensina algo muito interessante. E eu peço que vocês abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e aqui nós encontraremos o seguinte. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com satisfação de alma, ou seja, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Leamos o versículo 11, por gentileza. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Assim, irmãos, temos visto mais uma vez como o apóstolo Paulo demonstrou ter sido sincero quanto ao seu belíssimo elogio dirigido aos filipenses. Estou suprido. Se alguém quiser fazer perguntas, está na hora. Tem perguntas aí? Tem sim. Ali tem uma pergunta. Por favor. A pergunta do irmão, ele lembra o texto de Atos, capítulo 2, versículo 44 e 45, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então a pergunta é, como a igreja está distante disso, de viver essa realidade? Ele usou uma expressão, uma utopia, é algo que é incabível em nossos dias para a igreja? Ok, boa pergunta. Temos que lembrar uma coisa, em forma de pergunta. Por que essa igreja, ou de que maneira essa igreja chegou a esse estágio? Esse estágio em que tudo que tinham era comum, que vendiam as coisas e distribuíam, como diz aqui, entre todos. Aí vem uma expressão muito interessante, à medida que alguém tinha o quê, irmãos? Necessidade. Isso era fruto de quê? A gente tem que olhar a expressão dentro do contexto. Essa igreja era cheia do Espírito Santo. Esta igreja perseverava, versículo 42, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nessa igreja havia algo fundamental que caracteriza a igreja tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É nos dito aqui no versículo 43 que em cada alma havia temor. Se vocês forem para o capítulo 9 desse mesmo livro de Atos, no versículo 31, vocês vão ler comigo o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando, leiam comigo, no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Aí a pergunta do irmão é, isso é possível hoje? É. Se a graça do Senhor agir e atuar para que traga um avivamento para a igreja, ela será assim. Enquanto isso, o que a gente vê, que a graça não deixa de atuar,
é a graça atuando em algumas pessoas, mas não de forma generalizada. Ok? Respondi a pergunta do senhor? Ele disse alguma coisa? Diga que ele respondeu. Sim. Porque ele respondeu assim, tão fraco assim foi? Sim. Olha, precisa da graça para poder ser um sim robusto, né? Ou você não concordou com a resposta, ou ele não concordou, ou você não traduziu bem a resposta dele. De novo, você ficou satisfeito? Tem outra pergunta? A pergunta do irmão, ele trouxe a questão do contentamento que o senhor trabalhou. E ele falou que a Bíblia tem um paradoxo. E ele lembrou quanto ao ensino que a gente deve estar contente de todas as coisas e também trabalhar para ter o que acudir o necessitado. Então, como alinhar isso? Da gente buscar ter os recursos para que possa haver isso na prática. Muito boa a sua pergunta. Ele quer saber se não é paradoxo, tá? Não é paradoxo. Se há contradição entre o contentamento e o esforço visando suprir as suas necessidades. Eu já até respondi, né? A Bíblia é contra alguém que faz horas extras para ter uma melhor casa, para ter um melhor carro, sem estar satisfeito com o que tem. Esse é o problema. Progresso, a Bíblia nunca é contra o progresso, mas a Bíblia é contra viver como gentios, interessado a ele. Não que eu procure. Faz do seu alvo os bens desse mundo. De novo, aquilo que minha mãe dizia. Meu filho, coma para viver, mas não viva para comer. Então, essa tensão, aparente tensão, a Bíblia mostra. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: eu estou com a minha Bíblia aberta. Viu, senhor Murilo? O senhor que citou lá, falou da minha vida lá no Face, disse, eu conheço um pastor que ele diz assim, é um clichê dele, a minha Bíblia está aberta. Olha aí, tá vendo? E eu não vou mudar. A minha Bíblia está aberta aqui, na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse o seguinte, versículo 29. Pois é, né? Capítulo 7. Porque estava aberta a minha Bíblia, não até esqueci de dizer. Capítulo 7. Muito boa a pergunta do irmão sobre esse equilíbrio dessas coisas. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Paulo está ensinando aqui exatamente o que nós estamos interessados em saber, o equilíbrio entre as coisas. Ora, você pode ter bens, mas você não precisa se alegrar porque você tem esses bens, se alegrar por causa dos bens. Você olha para... Aliás, essa semana eu estava vendo uma música antiga e a música falava de alguém que tinha um carrão bonitão e precisou levar o carrão para fazer um reparo na oficina. E o dono da oficina deu um carro velhinho para a pessoa enquanto consertava o outro, chamou esse carrinho de calhambeque. E aí, eu já vejo gente olhando para o outro para assim. Aí, ele começou a andar no calhambeque, e calhambeque é carro, qualquer carro lá, e começou a gostar do calhambeque, o coração dele ficou lá do calhambeque. Na hora dele trocar o carro, ele disse, sabe, eu não quero mais o Cadillac, não quero mais o Cadillac, eu quero o calhambeque. É interessante a gente ver isso. É uma música da minha época, Isel, você nem era nascido, mas que tem um aspecto, é que você pode ficar satisfeito com o calhambeque. E você pode até desprezar o seu Cadillac. Nem existe mais isso, né? Paulo está dizendo, olha, os que possuem como se nada possuíssem. E diz algo mais, preste bem atenção, caro irmão Charles, que fez a pergunta.
Versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres, vamos lá juntos, de preocupações. Que não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E vejam, irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Ele diz assim, que se alguém é escravo, deixa eu me ver aqui onde é que está escrito isso aqui. Como eu não estou achando, não quero perder muito tempo, ele diz assim, se você é escravo, não te preocupes com isso. Sirva ao Senhor como escravo. Mas se você tiver a oportunidade de te tornares livre, aproveite a oportunidade. Ou seja, você não deve estar focado nisso. Não, eu quero chegar àquele nível no trabalho, mas o problema não é você chegar ao nível de trabalho. A questão toda é se você quer chegar ali para ganhar mais dinheiro. Diferente de dizer assim, eu quero servir o máximo possível. Vou fazer tudo o que foi possível para servir da melhor maneira possível. Vocês veem o slogan? Se for assim, tudo bem. Aí diz provérbio assim, vês o homem perito em sua obra, perante rei será posto e não entre a plebe. Com certeza. Respondi sua pergunta? Vou falar aqui, você pergunta se é isso mesmo. Ele, em outras palavras, está querendo saber o seguinte, que se uma pessoa é grata por tudo que recebe, pode ser pouco, pode ser médio, pode ser muito, se essa gratidão, ela é quase semelhante a estar contente. Pergunta dele, olha, eu estou... Entendeu? É isso, irmão? Não é não. Esse sim dele não é. Então, é o seguinte, porque você está chamando, veja bem, se eu sou grato por todas as coisas que eu recebo e reconheço que vem do Senhor, isso é sinônimo de contentamento? Ou isso leva ao contentamento? Pronto, faça a pergunta agora, por favor. Você tem que trabalhar, né? Mas eu não havia entendido a pergunta, por isso que eu... Mas faça agora a pergunta dele. Qual é a pergunta dele? Não, mas eu acho que é isso aí. Você quer saber se a gratidão leva ao contentamento? Eu diria que sim e não. Você vê a minha resposta? Vamos lá. A gratidão, por isso que eu chamei de sinônimo. A gratidão pode ser considerada sinônimo de contentamento? Sim, mas também não. Não necessariamente sim. O que é a gratidão? Você chega e me dá uma forma de ovos de galinha de quintal. Como é que chama isso aí? Caipira. Aí eu fico todo alegre. Muito obrigado, porque eu digo, Senhor, muito obrigado, eu gosto tanto de ovos de caipira. Mas não tragam não para mim não, por favor, tá? Eu gosto tanto de ovos de galinha caipira. Por que chama a bichinha de caipira? Eu não sei, tá? E eu sou grato por isso. Aí você traz uma forma de ovos, eu agradeço por isso. E aí o irmão vê quando o Alexandre trouxe aquela forma de ovos assim, puxa, se eu ganho ovo, pastor, aí eu dou meia dúzia para ele. Se eu der com a mesma atitude com a qual eu recebi, eu estava contente. Mas, se eu disser miserável, ele viu que eu ganhei os ovos e eu vou ter que dividir com ele, significa que eu não estava contente coisa nenhuma. Nesse sentido, gratidão não é sinônimo de contentamento, nem gratidão conduz ao contentamento. Olha o contentamento onde está. A minha Bíblia está aberta aqui, tá? Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir a quem? Ao necessitado. Vocês viram isso? Vocês entenderam? Vou explicar. Se eu tenho abundância e eu faço como Paulo, aí está o contentamento. Atos capítulo 20. Vamos ver o que Paulo vai dizer para nós. Atos capítulo 20, se eu entendi a pergunta, né? Se a pergunta é essa. Atos capítulo 20. Ele diz o seguinte, versículo 33. Atos 20,
versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Percebeu? Então, eu só posso dizer que estou contente se eu me sinto satisfeito com o que tenho, se for muito, me sinto satisfeito com o que tenho, se for pouco. E me sinto sempre disposto a dar do que tenho. Eu gosto muito de pensar no interior. Antigamente, eu não sei agora, mas no interior era assim. Chegava alguém, sempre tinha um pouco para se dividir. Sempre tinha. Aquele, em certo sentido, ali você vê o exemplo de contentamento. E aqui eu até quero contar uma história para vocês, que às vezes acontece isso, mas também tem um sentido aí. Eu conheço uma família que a mãe tinha vários filhos e naquele dia, determinado dia, ela tinha preparado o alimento só para a família. Não tinha pensado, porque não tinha. De repente chegou um missionário. Alguém disse, o missionário fulano de tal chegou e ele tinha a fama de que comia muito. Ela botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Esse homem come muito e eu não tenho comida aqui. Ela disse, eu já sei o que eu vou fazer. Pegou uma jaca, você sabe o que é jaca? E deu para ele, fulano, coma a jaca do almoço. E ele começou a comer a jaca e disse, minha irmã, essa jaca me abriu o apetite. Mas imagina você se ela não tivesse dado a jaca para aquele missionário. Mas onde está o ponto? É que a irmã no interior deu um jeito de saciar um pouco a fome daquele miserável missionário, dando jaca para ele. Então, esse espírito de que, olha, você vem aqui em casa, eu vou colocar um pouquinho mais de água no feijão. Essa ideia lembra o contentamento. Agora, negócio restrito, aí é demais. Então, sintetizando, a gratidão pode levar ao contentamento ou pode ser tida como sinônimo de contentamento se houver essa disposição para dar. Tudo bem? Ele está lembrando que mesmo as pessoas que têm abundância, muitas vezes o que não é visto é o contentamento. É aquela gratidão pelo aquilo que o Senhor tem dado. Isso foi o que eu consegui entender. Pois é, eu creio que contemplou a ideia de... Claro que nós temos que ser gratos pelo que recebemos. Seja pouco, seja muito. Tudo bem, irmãos? Sim, senhor. Você quer gêmeos? Diga. Mas só lembrando, ele parte do ponto de 1 Timóteo 6,6, que o senhor citou. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E ele quer ouvir mais uma explicação do que é esse contentamento, porque pelo que ele entendeu, parece que o senhor passou a ele havia entendido que era a questão de permanecer como está, pelo menos acomodado, pelo menos isso foi que eu entendi. E no entendimento dele que não é isso, é o que você está disposto a sacrificar, né? Okay. Então, esse é o resumo. Ok, até puxão de orelha eu senti ali pelo ar, tá? Estou velho, mas não tanto assim. Agora eu me lembrei da minha mãe. Mãe, a senhora vai fazer 92 anos? Menino, eu tenho 91, você quer me fazer velha? Pois bem, vou fazer um teste para vocês. Vocês entenderam como eles entenderam? Vocês entenderam isso? É acomodação? Ser contente por exemplo, num trabalho. Significa você não se esforçar para galgar níveis maiores no seu trabalho, uma vez que você faz o melhor possível, isso o mais possível, se prepara da melhor maneira possível para servir mais. Vocês entenderam isso ou estão pensando como o nosso irmão? Certo? O contentamento é assim, por exemplo, você tem um doblô.
Você está feliz da vida com dobrou, você passa 9 anos com dobrou. Tudo bem. Ou você já viu alguém, um motorista de dobrou, pesa nesses 9 anos, chateado, assim, eu queria era um doblozão, eu queria não sei o quê. Você viu isso? Vocês viram isso? Não. Aí, de repente, alguém lhe dá, vou falar assim, tá? O senhor vem e lhe dá um outro carro. Um carrão. Você olha para cada pessoa, agora eu estou feliz. É isso que você veio? Não. Aliás, quando passa o doblô, diz, que saudade do doblô, o Calhambeque, foi embora o Calhambeque. Então, gente, não significa acomodação. Eu até citei aqui, vês um homem perito em sua obra, perante reis será posto e não entre a plebe. Não. Agora, o contentamento é o que você tem lhe satisfaz? Sim, eu estou satisfeito com o que tenho, mas isso não quer dizer que eu não deva progredir. Aliás, olha o que a Bíblia diz assim, primeira carta de Timóteo é do ponto de vista espiritual, mas isso serve para nós como princípio. Veja bem, capítulo 4, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 13, vou começar no versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te a quê? À leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Vamos ler juntos o versículo 15. Todos juntos, por favor. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja o quê? Manifesto. E ele continua, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Mas o ponto é o seguinte, progresso. Aliás, a Bíblia exige de nós progresso. Ela exige. Ela chega ao ponto de dizer assim, vocês estão como crianças, vocês já têm tempo suficiente para agirem como adultos. Progridam. Agora, enquanto se progride, o nível que você tiver, esteja satisfeito. O Senhor lhe deu esse nível. O Senhor lhe deu a capacidade, lhe deu 2 talentos, então trabalhe com os 2 talentos. Lhe deu 5, trabalhe com 5 talentos. Lhe deu 1, trabalhe com 1 talento. Mas o progresso é algo que deve ser assistido. Sim, senhor. Ele lembrou a sua ilustração dos ovos e deu um exemplo. A pessoa recebeu 6 ovos, mas quando recebe aqueles 6 ovos, por que não me deu 12? Por que não me deu uma cartela de ovos? Então, aí ele pergunta, a chave então do contentamento está relacionado com a cobiça? Certamente, está relacionado com a cobiça. A cobiça é aquele sentimento, aquele desejo que quer sempre mais e mais. E o contentamento cai por terra. Tem uma pergunta, é? E vou me despachar hoje. Mateus, a pessoa cita Mateus 24:12, as palavras do Senhor Jesus, que diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Diante disso, temos visto sobre o servir, mas olhado no seio da igreja, cada um vivendo a sua própria vida e não chorando com os que choram. Vimos uma insensibilidade, uma falta de compaixão e amor, muitas vezes, dentro da igreja. E mais preocupados com debates teológicos insensatos. Como devemos autoavaliar se estamos amando aos irmãos? Eu gostei da pergunta. Eu só não quero que... O problema é a generalização. A generalização é ruim. Lembram que alguém, não sei, não recordo agora, citou Atos... lembrei. Atos 2, quando a igreja, cheia do Espírito, ela tinha tudo em comum na época. E eu disse que se hoje o Senhor trouxer um avivamento, a igreja vai ser também como lá em Atos. Mas também disse que, apesar disso, ou seja, de não termos um momento de avivamento, mas o Senhor vai operando, a graça dele vai operando. E nós encontramos, sim, pessoas na igreja, e tem que ser crentes generosos.
Claro que tem. Ou essa igreja não é generosa? Eu diria para vocês, é generosa. Eu falo isso sabendo o que estou dizendo. Agora, o que é que essa mão está fazendo? A esquerda não sabe. Então, generalizar é o problema. Dizer que hoje há pessoas generosas no nosso meio, claro que há. Dizer que há pessoas preocupadas com o bem-estar dos irmãos, claro que há. Como foi a mesma pergunta no final? Como devemos autoavaliar se estamos amando aos irmãos? Tá, esse final eu gostei muito. Como devemos avaliar? Eu quero dizer para vocês que eu gosto muito de uma expressão que eu não sei nem se está no dicionário, concretude. Existe? Olha, concretude. E eu vou dar o meu significado. É a concretização, coisa concreta. Não adianta conversa dizendo, meu irmão, Deus lhe abençoe, o Senhor lhe abençoe. Não, nós precisamos de nos ombrear. Nós precisamos de ser solidários, de fato, com as pessoas. Nós precisamos de fazer com que o amor nosso não seja de língua e de palavra, mas de fato e de verdade. Fulano, sei que fulano está precisando de algo. Eu quero estar lá com ele, eu quero dividir com ele, eu quero suprir as necessidades dele. E chego a ele, não é mandando recado, chego a ele e faço isso, porque foi assim que o Senhor fez. Ele veio e deu a sua vida em resgate por muitos. E disse para nós, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Boa pergunta. Quem foi que fez essa pergunta? Perguntei. Boa. E quem fez a pergunta, se autoexamine também, né? E não fique pensando que as pessoas... Porque às vezes é assim... Gente, não esqueçamos de o que aconteceu com Elias, que ouviu o Senhor dizer assim, reservei 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Elias pensava que nem você que fez essa pergunta. Está todo mundo insensível, ninguém liga para ninguém. Não, o Senhor reservou 7.000. São os eleitos do Senhor que Ele vem agindo para que glorifiquem o nome dele. Faça isso, você que está pensando, mas não fique jogando pedra na igreja, não. Faça isso e você vai estar agradando ao Senhor, certamente.